Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou acadêmico de medicina do 5º ano. Esse é o primeiro vídeo do canal, então desde já eu agradeço pela presença de todos e peço desculpas pelo amadorismo, já que esse é o primeiro vídeo, então a gente tende sempre a melhorar. O tema que eu escolhi para falar compõe a cadeira de pediatria e é o tema chamado puberdade. Nesse material que eu trouxe para vocês, vocês vão encontrar basicamente a puberdade normal, a puberdade fisiológica. Em outro vídeo eu pretendo trazer a puberdade patológica, né? Alterações que podem vir a acontecer na puberdade, como puberdade precoce, por exemplo. Então vamos dar início. Bem, como define-se a puberdade? A puberdade é o período de transição entre a infância e a vida adulta. Ela possui algumas características. É durante a puberdade que os caracteres sexuais secundários, né, as características sexuais secundárias vão aparecer. É na puberdade também que há uma aceleração do crescimento e maturação gonadal, que no caso do sexo feminino são os ovários e no sexo masculino os testículos. Todas essas mudanças que acontecem na puberdade vão resultar na aquisição de função reprodutiva e também em modificações psicológicas em ambos os sexos. Como que se dá o desenvolvimento puberal normal? Esse mecanismo ainda não é muito bem conhecido, esclarecido 100%, mas o que se sabe é que o desenvolvimento puberal ele passa por dois eventos fisiológicos independentes. O primeiro é a adrenarca, o segundo é a gonadarca. A adrenarca ela se caracteriza pela produção dos andrógenos adrenais, principalmente, né, a deidroepiandrosterona, que é o DHEA, e a sua forma sulfatada, que é o DHEAS. Então, a adrenarca é a produção dos andrógenos adrenais, né, o aumento da sua produção. O outro evento é a gonadarca. A gonadarca é caracterizada pela reativação do eixo hipotalâmico hipofisário gonadal. E como que acontece isso? Por N motivos, e é isso que ainda é estudado, né, como que pode começar, o que pode estimular, por algum motivo, os neurônios do hipotálamo começam a secretar de forma pulsátil o hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o GnRH. Existe uma faixa etária em que isso acontece, que eu vou falar daqui para frente, né, daqui alguns slides, mas é a partir daí que se inicia a puberdade. Quando o hipotálamo começa a secretar GnRH, lembrando que tem que ser uma secreção pulsátil, isso vai fazer com que a hipófise anterior passe a produzir LH e FSH. Consequentemente, né, por consequência, o LH e o FSH vão estimular a produção dos esteroides sexuais pelas gônadas, pelos ovários ou pelos testículos. E também vão promover a gametogênese. Aqui eu trouxe um esquema. Então, como eu disse, existem fatores que ainda são estudados que estimulam o hipotálamo, né, quando a criança chega em determinada idade, que vai estimular o hipotálamo a produzir GnRH de forma pulsátil. Existem fatores ambientais, fatores fisiológicos e outros que provavelmente iremos descobrir no futuro. O hipotálamo passa a produzir GnRH de forma pulsátil a partir desses estímulos e a adenopófise, a hipófise anterior, vai começar a liberar LH e FSH na circulação. Esses dois hormônios vão agir nas gônadas, estimulando o seu desenvolvimento e também a gametogênese. Testículo produzindo espermatozoide, ovário produzindo ócito. Como que acontece a puberdade no sexo feminino? A faixa etária normal, que essas mudanças, esses fatores ambientais, fatores hormonais, psicológicos, começam a acontecer, a agir sobre o hipotálamo,
faixa etária é entre os 8 e os 13 anos. Geralmente, a partir daí é que se tem o início da puberdade. Lembrando que abaixo de 8 anos, no sexo feminino, é considerado puberdade precoce, mas isso é assunto para uma próxima aula. O primeiro sinal do desenvolvimento puberal, né, no sexo feminino, é o surgimento do broto mamário. A gente vai ver a classificação de Tanner, o estadiamento sexual de Tanner, em que a telarca é marcado pelo surgimento do broto mamário. É o M2. E é a partir daí que se há o desenvolvimento puberal. Então você pode falar que começou a puberdade quando a mama da criança, né, já do adolescente, atinge o estadiamento M2. Como que funciona, como que ocorre a sequência normal da puberdade no sexo feminino? Então, o primeiro evento, não pode esquecer isso, é a telarca. Após a telarca, vai começar a ter o surgimento dos pelos púbicos, também seguindo uma classificação de Tanner, que eu vou mostrar já já. Esse surgimento dos pelos púbicos é chamado de pubarca. Após a pubarca, a menina menstrua, que é a menarca, a primeira menstruação. Durante os primeiros anos, os ciclos menstruais da adolescente que começou a menstruar vão ser irregulares, até que chega um momento em que passa a ser estável. O intervalo entre a telarca e a menarca costuma ser entre 2 e 2 anos e meio, quando as mamas estão em M4. Se o intervalo entre a telarca e a menarca for maior que 5 anos, é necessária investigação, porque a gente pode estar falando de uma puberdade atrasada. Quando a menarca acontece, então quando a menina menstrua pela primeira vez, o pico do estirão já aconteceu. Então, o pico do estirão vai acontecer nesse período entre a telarca e a menarca. Então, quando a menina atinge a menarca, ela já está na fase de desaceleração do crescimento. Não quer dizer que quando ela menstrui, ela vai parar de crescer. Ela vai crescer, mas ela vai crescer menos. Então, é uma fase de desaceleração do crescimento. Então aqui a gente tem os critérios de Tanner para classificar o desenvolvimento puberal feminino. Então a gente tem de um lado mamas e do lado pelos pubianos. Então M1 é quando é uma fase pré-puberal. Há apenas elevação das papilas, não tem presença de mamas. O P1 é fase pré-puberal também, não existe pelugem na região genital. M2, que acontece entre 8 e 13 anos, marca o início da puberdade. É nessa fase em que há o botão mamário, né, que é uma elevação da mama e da auréola como um pequeno montículo, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Eu vou circular para vocês. Há um surgimento aqui de um montículo. P2 começam a ter o surgimento de pelos. Esses pelos são longos, macios, ligeiramente pigmentados, algumas vezes podem ser encaracolados, e eles ficam apenas ao redor dos grandes lábios. Em M3, que é a última figura, há um aumento maior da mama, só que não há uma separação dos contornos entre elas. Em P3, os pelos começam a ficar mais escuros, ásperos, e já vão ocupar a região ali do monte púbico, né? Então, vai ocupar uma parte da pube. Em M4, a areola e as papilas mamárias, elas já estão projetadas e formam um montículo secundário por cima da mama. Então, você consegue perceber aqui que a auréola e papila está formando um montículo secundário por cima da mama. Em P4, a pelugem já é do tipo adulto. Então, a adolescente ela já tem características, né, sexuais, púbicas de um indivíduo adulto. Porém, em P4, a área coberta é menor que no adulto, não ocupou ainda a face interna da coxa. Em M5, a mama é adulta, tem saliência somente da papila. E em P5, mesmas características do P4, só que aí ela passa
a ocupar também a face interna da coxa. Como acontece no sexo masculino? No sexo masculino, a faixa etária é entre 9 e 14 anos, o normal de se iniciar a puberdade. Antes de 9 anos, no sexo masculino, é considerado puberdade precoce, diferente do sexo feminino, em que essa idade é abaixo de 8 anos. Qual é o primeiro sinal da puberdade nas meninas mesmo? Surgimento da telarca. No sexo masculino, o primeiro sinal é o aumento do volume testicular. Como que é mais ou menos esse volume? A partir de 4 ml. Esse volume já é considerado, né, G2 pela classificação de Tanner. Você pode falar que se iniciou a puberdade no sexo masculino. Como que você pode comparar, né? Porque é difícil. Nossa, você pensa, como que eu vou medir ml? Existe o orquidômetro de Prader, que você pode ter no consultório, que você vai comparando o aumento, né, do volume testicular para ver se chega em G2. Chegando em G2, você pode falar que iniciou a puberdade. Como que é a sequência normal, como é a evolução da puberdade no sexo masculino? Então, inicialmente você tem um aumento do volume testicular. Depois começa a ter a pilificação pubiana, o pênis começa a crescer. Inicialmente o pênis cresce em comprimento para depois crescer em diâmetro. Após o crescimento do pênis, simultaneamente, na verdade, né? Enquanto está crescendo o pênis, começa a surgir os pelos axilares. E 2 anos após o aparecimento dos pelos, os pelos axilares, eles vão começar a crescer 2 anos depois que os pelos pubianos surgiram. E dá mais ou menos na fase em que o pênis está crescendo. Depois surgem os pelos da face e, por fim, os pelos no resto do corpo. A primeira ejaculação, que é chamada de espermarca, vai acontecer mais ou menos quando o pênis estiver no estágio 3 ou 4, geralmente em torno de 12 ml. Então, quando o pênis estiver... Só um momentinho. Quando o pênis estiver aproximadamente aqui em 12 ml, né, aqui, é que começa a ter a produção de espermatozoides, que é chamado de espermarca. Uma das últimas alterações da puberdade que vão acontecer é no timbre da voz. E ela acontece por alterações na cartilagem laríngea por meio de efeitos andrógenos, porque vocês têm que lembrar que o que a gente está descrevendo aqui é a gonadarca, como eu falei aqui no começo. Vamos voltar lá. A gonadarca é o que eu estou descrevendo, mas simultaneamente está acontecendo a adrenarca de maneira independente. E isso, essa produção de andrógenos adrenais, vão agir também sobre a cartilagem laríngea, promovendo um engrossamento na voz, né, no timbre da voz. Diferente das meninas, o estirão puberal é um dos últimos eventos que vai acontecer, geralmente quando ele está na fase G4. Por isso que geralmente os meninos crescem 13 centímetros a mais, porque quando a menina menstrua, que é a última fase do desenvolvimento puberal do sexo feminino, ela já está na fase de redução do crescimento. Os meninos vão ter o estirão de crescimento nessa fase. Então, geralmente, os meninos crescem 13 centímetros a mais, que inclusive esses 13 centímetros vêm do cálculo da altura-alvo, que a gente pode discutir numa futura aula. Vamos ver aqui como que é os critérios são os critérios de Tanner para o desenvolvimento puberal masculino. Então, G1 é pré-puberal, P1 também é pré-puberal, não há pelugem. G2, importante, esse valor, sempre 2, lembra disso, é marcado, inicia-se o desenvolvimento puberal. Você pode falar que a puberdade começou no adolescente. No G2 há um aumento do escroto e dos testículos, mas não houve aumento do pênis ainda. P2 começa a ter o surgimento dos pelos longos, macios, ligeiramente pigmentados na base do pênis. É equivalente ao P2 nas meninas. G3 começa a ter o aumento do pênis, inicialmente em extensão, e os pelos começam a ficar mais escuros, ásperos, já ocupando a região do pubis. Isso é P3.
Em G4, ao aumento do diâmetro do pênis e da glande, então aumentou em comprimento, depois começou a aumentar em diâmetro. Lembrar que em G2, a partir de G2, G3, G4, o volume testicular está aumentando também, não é só o pênis que aumenta. Em P4, a pelugem já está do tipo adulto, só que não ocupou a face interna da coxa. G5 é o tipo adulto e P5 a pelugem, né, a pelugem já ocupou também a face interna da coxa. Antes de encerrar, só para mostrar as referências a referência que eu utilizei é o Tratado de Pediatria, quarta edição. Mas é importante, antes de encerrar, eu falar aqui. Como que você, como futuro médico, futuro profissional acadêmico de medicina, tem que avaliar isso? Durante uma consulta, chega uma adolescente. Provavelmente o adolescente, quando vai no seu consultório, ele vai porque ele tem alguma queixa específica. Mesmo que ele tenha uma queixa específica, é importante você perguntar sobre o desenvolvimento puberal, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino. Como o motivo da consulta é uma queixa específica, na consulta você pode ter no seu consultório o impresso os estadiamentos de Tanner e mostrar para o adolescente, mostrar isso para ele e pedir para ele indicar em qual estágio ele acredita que ele se encontra, para você descrever e poder avaliar se está normal ou não. Agora, se é uma consulta, uma puericultura, né? Porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as consultas têm que ser anuais a partir dos 5 anos de idade. Então, essas crianças e depois adolescentes vão ter que passar por consultas de puericultura. Você tem que examinar corretamente. Então, você vai pedir para o adolescente se despir e a partir daí você vai avaliar. Mas quando a consulta ela vem por algum outro motivo, você tem que fazer a consulta voltada para aquela queixa, mas também não pode esquecer de examinar, né? Pode ser de forma aí mostrando para aquela criança a respeito, para aquele adolescente, para ele identificar qual estágio ele se encontra, mas isso não pode ser deixado de lado. Outra coisa que é muito importante, às vezes é cobrado nas provas de residência, é a sequência de desenvolvimento normal na puberdade. Então é importante, vamos voltar só pra gente rever, para encerrar, que a primeira coisa que acontece no sexo feminino é a telarca, em seguida a pubarca, e aí já começa a ter o estirão de crescimento, e por fim a menarca. No sexo masculino, inicia-se com G2 o desenvolvimento, o aumento, né, o crescimento dos testículos, depois começa a ter o aumento no tamanho do pênis, o surgimento dos pelos. Lembrar que a pilificação está acontecendo simultaneamente com o crescimento do pênis. E depois que cresceu os pelos na pube, na axila, pelo corpo todo, timbre da voz simultaneamente ao estirão de crescimento. E é por isso que geralmente os meninos crescem mais que as meninas, em torno de 13 centímetros. Então a referência que eu utilizei foi o Tratado de Pediatria, quarta edição. Espero que tenha sido proveitoso. Dúvidas nos comentários. E novamente peço desculpas pela qualidade, né, pelo amadorismo. E espero poder melhorar cada vez mais. Muito obrigado pela presença de todos.